Oi galera, bem-vindo ao Sete Fotos e hoje nós vamos fazer um vídeo review da lente Canon EFS 10-18, f4.5 a 5.6 e S-STM. Anunciada em 14 de maio de 2014, essa lente encaixa-se perfeitamente como complemento da lente kit 18-55mm e é uma boa alternativa para a bem mais antiga e mais cara EFS 10-22mm que possui um motor USM e não STM. Multiplicando pelo fator de corte da Canon de 1.6, ela se torna equivalente a uma 16-29mm, ou pelo fator de corte da Sony, que é 1.5, virando então uma 15 a 27mm. Já o diafragma de 4.5 a 5.6 se torna equivalente a 7.2 a 9. Por ser uma lente de característica wide, ela não oferece muito no que se trata de profundidade de campo, e geralmente o frame inteiro está em foco. Outra característica interessante dela é o fato da distância mínima de foco ser somente 22 cm, apesar de não ser uma lente macro, já que não possui fator de magnificação de 1:1. Vale lembrar que a distância mínima de foco deve ser calculada a partir da marcação da posição do sensor. Isso combinado com um ângulo de visão de 107,3 graus, gera retratos super impactantes. Contando com 7 lâminas no seu diafragma, o buquê dessa lente, quando possível, é heptagonal, quando fechado, e arredondado quando aberto, podendo ser oval dependendo do ângulo de incidência da luz. Apesar do custo reduzido, a 10-18mm não passa a sensação de ser barata ao ser manuseada. E diferente da Canon 17-55, o zoom dela não desliza quando apontada para baixo. Ela tem 72mm de altura e é toda de plástico, inclusive o anel de montagem, com exceção dos anéis de foco e zoom que são emborrachados, tendo um peso total de 240 gramas. A entrada de filtro é de 67mm e ela não vem com parasol, apesar de que você pode adquiri-lo separadamente. O anel de foco é eletrônico conectado ao sistema STM e é super macio, o que geralmente é um ponto ruim para quem gosta de trabalhar com foco manual, porque ele não possui precisão. Apesar disso, o foco é interno, e então girar o anel não influencia na posição do elemento frontal da lente, o que é um ponto positivo para fotógrafos que usam filtros polarizadores ou ND graduados. Ela possui estabilização de imagem, o que ajuda muito quando fotografando em baixa luz e em filmagem. Somando a estabilização e o sistema STM de foco, o autofoco dessa lente é silencioso, rápido e preciso. No centro da imagem notamos pouca incidência de purple fringe, porém nos cantos você notará uma incidência maior, e isso ocorrerá tanto com o diafragma aberto ou fechado a qualquer distância focal e de zoom. Mas nunca esqueça, você sempre pode removê-lo facilmente no menu de calibração de lente no Lightroom ou no Camera Raw. Apesar de ser difícil evitar o flare por ser uma lente grande e angular, ela mantém um bom nível de contraste se posicionada contra a luz. Porém, o flare é bem intrusivo e não é tão bonito como diversas outras lentes. A transmissão, que é a quantidade efetiva de luz que passa pela lente, começa em T5 a 10mm, T5.6 a 14mm e T6 a 16mm e T6.2 a 18. Testando a lente na Canon 70D de 20.2 megapixels a 10mm, você notará imediatamente a distorção que ela possui a essa milimetragem. A imagem é relativamente bem definida no centro, porém é muito suave nos cantos, além de sofrer seriamente com vinheta. A 5.6 a vinheta diminui um pouco, e a 8 ela reduz drasticamente, melhorando um pouco a definição dos cantos. Porém o ganho de definição no centro da imagem é mínimo. A F11 ela já começa a sofrer com difração de luz, e a 22 ela fica completamente suave. A 14mm f5 ela já sofre muito menos com vinheta e possui uma definição relativamente boa do centro aos cantos. Fechando a f8 você consegue eliminar a vinheta ganhando um pouco de definição nos cantos, porém a definição no centro se mantém quase a mesma. A 11 de diafragma ela sofre com difração e a 25 ela fica extremamente suave. Evite sempre que possível usar essa abertura de diafragma. A 18mm f5.6 ela também sofre com vinheta, passando a ganhar definição dos cantos, a f8 e um pouco no centro. A f11 você começa a enxergar difração de luz, perdendo um pouco de definição. Com o zoom a 18mm ela chega até a f26, porém a perda de definição é gigantesca, não valendo a pena usar essa abertura também. Aparentemente a 14mm ela tem um desempenho melhor do que a 10 e a 18mm.
sofrendo menos com vinheta e mantendo uma boa definição até os cantos. Comparando ela a 18mm com a Canon 1755 a 17mm, você verá que elas são muito próximas em definição do centro aos cantos. Logo, se 18mm é uma distância que você usa com frequência, você não estaria perdendo muito na situação no que se trata de definição. Somente em quantidade de luz, já que a 1755 abre até 2.8. Focus breathing, que é quando o ângulo de visão da lente altera de acordo com a distância focal, ocorre tanto a 10mm quanto a 18mm, apesar de não ser tão expressivo quanto, por exemplo, na Canon 50mm 1.8. Já a exposição dela no range inteiro de zoom não é estática. Ela varia de f4.5 a 5.6, sendo notável em filmagem, já que a imagem escurece à medida que você aumenta o zoom. Mesmo que você feche o diafragma para f6.3, a transmissão de luz ainda afeta a exposição, e mesmo a f8 você ainda notará inconsistências na transmissão dela. Por ela ser uma lente varifocal e não parfocal, ela perderá o foco à medida que você aumenta ou diminui o zoom. Como vocês podem ver, focando a 10mm e dando zoom para 18, ela perde o foco, o que não é problema para fotógrafos, mas será um problema se você filma, visto que você terá sempre que refocar. Se você trabalha com filmagem, então considerem esses problemas. Ela sofre com focus breathing, inconsistências na exposição, perda de foco por ser varifocal, um anel de zoom muito curto e um anel de foco eletrônico, que faz a focagem manual ser quase impossível. Mas, por outro lado, ela funciona muito bem em um estabilizador de vídeo. Por ela ser uma lente leve e curta, você pode até mesmo optar por um estabilizador mais leve e ainda obter um resultado decente, principalmente se a sua câmera possui sensor CMOS híbrido e Dual Pixel Autofocus. Apesar de ela ser uma lente FS para Canon, você também pode considerar adaptá-la para outros sistemas, como a Sony. Selecionando o modo APS-C em uma Sony Full Frame, ela utiliza somente uma parte do sensor, dando um fator de corte de 1.5. E apesar de ser um pouco menor do que o da Canon, não será um problema para essa lente. Tanto a 10mm quanto a 18mm ela consegue cobrir o sensor sem criar vinheta. Porém, a full frame você terá vinheta em todo o range de zoom, sendo pior a 10mm. Porém, a 14mm ela consegue cobrir quase o sensor inteiro, dando um resultado relativamente bom. Como o sensor é bem maior do que a saída de luz da lente, você consegue até mesmo enxergar o parasol e o diafragma abrindo e fechando. Já o desempenho em câmeras com bastante megapixel é baixo. Essa lente claramente não é feita visando a resolução de sensores mais exigentes. Por ser uma lente grande angular, ela é ideal para fotografia arquitetônica e de interiores, porque ela permite incorporar muito do ambiente em uma única foto. E isso ajuda a contar a história do lugar, além de permitir ao cliente se imaginar no ambiente, podendo muitas vezes visualizar o ambiente como um todo. Porém, os resultados são melhores se as fotos forem manipuladas no Photoshop ou Lightroom para correção da distorção. Como o ângulo de abertura é tão grande, você geralmente vai incluir áreas de sombra, como embaixo de uma cama, por exemplo, e áreas de alta luz como janelas. Por não ser possível expor ambas as áreas corretamente ao mesmo tempo, você terá que recuperar as áreas claras e escuras em pós-produção, para poder ter uma iluminação mais uniforme e visivelmente agradável do imóvel do seu cliente.
Outra solução é optar por fazer no HDR do ambiente. A 10mm ela sofre bastante com Barrel Distortion, ou distorção de barril, que é quando os cantos da imagem são curvados para dentro nos cantos, além de visivelmente também curvar para trás da foto, e o centro da foto é projetado para fora como se fosse um barril de vinho. A 14mm, a distorção de barril dela diminui quase completamente, e a 18mm ela apresenta outro tipo de distorção, conhecida como pincushion, ou distorção almofada. Essa distorção é caracterizada pelo centro da foto ser curvado para dentro, ao invés de para fora, como a distorção de barril. Fotografando modelos com essa lente pode ter algumas vantagens, como a proximidade com a pessoa, o que permite direcionar a modelo com mais facilidade, além de outras formas artísticas, como esticar e afinar a perna, dando a sensação de que a pessoa é mais alta do que realmente é. Você também pode optar por mostrar mais do fundo, contando uma história e adicionando drama à sua fotografia, e não somente fazer um retrato fechado do rosto ou do corpo da modelo. Já outra facilidade é fotografar em espaços pequenos, no qual você não pode se afastar muito para fazer a foto. Contudo, por a definição da lente ser maior no centro do que em todos os outros pontos áureos, isso pode comprometer a composição da foto de vocês. Adicionando a isso, a distorção e a vinheta dos cantos também pode comprometer a sua composição, visto que você obterá melhores resultados mantendo a modelo no centro da foto. Lidar com a distorção será um grande problema, e a profundidade de campo funda típica da lente grande angular, somada à compressão, são fatores que lhe impedem de ter um bom resultado. Sem contar, claro, que essa lente não é exatamente muito bem definida. Fotografar eventos com essa lente tem suas vantagens. Muitas vezes você consegue fotos mais dramáticas e cobrir uma área que você não conseguiria com uma lente 17 a 18mm. Porém, speedlights não costumam cobrir bem o ângulo de 10mm. Já que são feitos para lentes a partir de 18mm cropados ou 24mm full frame. Então talvez você use ela mais vezes a 18mm do que a 10mm. Considere também que por ela ser uma lente escura, você vai acabar usando o ISO mais alto, aumentando drasticamente a quantidade de ruído introduzido nas suas fotos. Apesar de focar a 22 cm de distância, nos nossos testes conseguimos focar a 17 cm de distância com o zoom a 18mm e a 15 cm de distância a 10mm. Porém, ela não é uma lente macro, visto que a magnificação é de apenas 0.15. Em comparação, por exemplo, com a Sony 90mm, que possui uma magnificação de 1:1, sendo considerada uma lente macro. Não se esqueçam que as fotos utilizadas nesse vídeo podem ser acessadas no link abaixo. Então é isso. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir e de se inscrever no canal. E eu vejo vocês no próximo.